Linda, Klaus. Bom, a empresa síndica ela já vinha realizando anualmente um encontro com os seus síndicos, com temas importantes que afetam diretamente na forma de gerir um condomínio. E com a parceria a Condosócio e Empresa Síndica, criamos o Condonect com a proposta de ampliar esse evento e permitir que outros síndicos, além dos nossos, pudessem também participar de um evento como esse. Okay? Então, tem alguns colegas que acredito que é a primeira vez que ouve falar da empresa síndica, então permita-me fazer uma breve apresentação de quem é a empresa síndica. Então, a empresa síndica, assessoria administrativa, com o objetivo de proporcionar e facilitar a gestão do síndico nas demandas do condomínio da parte financeira, operacional, tributária e trabalhista, através dos seus serviços de confecção das prestações de contas, emissão de boletos, folhas de pagamento, plantão 24 horas, serviço de fornecimento de mão de obra terceirizada, o serviço de implantação de sistema de coleta seletiva, serviço de camareira para os condomínios, o serviço de síndico profissional e o nosso mais novo produto, que o Alexandre já adiantou, a portaria virtual, que tem como proposta aumentar a segurança do condomínio e reduzir em até 50% a despesa com uma portaria tradicional. Assessoria preventiva síndico de sucesso. Há anos, Belém tinha poucos condomínios, e estes condomínios eram pequenos e simples. Nessa época, praticamente, o síndico fazia tudo sozinho, quando no máximo tinha aí um contador para prestar o auxílio. Okay? Só que naquela época, os condomínios também não tinham hidromassagem, sauna, academia, espaço fitness, espaço gourmet, não eram equipados com sistema de pressurização, sistema de alarme de incêndio, sistema de estação de tratamento de água e de esgoto, sistema de gás individualizado, sistema de fornecimento de água individualizada. Então, ou seja, os avanços mudaram totalmente a forma de administrar um condomínio, que hoje são maiores e mais complexos. É nítido, a gente passeia por Belém e vê que o surgimento dos condomínios resorts, que antes não tinha. É importante o entendimento de que o condomínio ele tende a funcionar como uma empresa. Porém, a gente deve lembrar que uma empresa visa lucro e o condomínio não, e nem pode. Mas a conduta do síndico tem que ser direcionada para a valorização do empreendimento. Partindo de um outro ponto de vista, o seu condomínio, ele concorre com um condomínio que tem mais tecnologia, mais segurança, mais sistema de monitoramento, estão com as despesas controladas, com as manutenções em dias. Isso aumenta a vontade de morar num condomínio como esse e, consequentemente, valoriza o apartamento ou um valor de uma locação. O condomínio que não tem um plano de valorização, uma política neste sentido, tende a ter um prédio com apartamentos mais vazios e, consequentemente, aumento de inadimplência, falta de receita para pagar as despesas básicas do condomínio e fora as dívidas trabalhistas, que também são bem pesadas. O mercado está mudando, muito bem colocado aqui pelo colega Alexandre. Os condomínios estão mudando e o perfil do síndico e de profissionais que atuam em condomínio também está mudando. Em uma pesquisa com o Márcio Raskowski, um grande especialista na área de condomínio, ele afirma que, do ponto de vista tributário e trabalhista, não tem muita diferença entre um condomínio e uma multinacional. Dos nossos condomínios, se somarmos durante um ano a receita de 80 prédios, ultrapassa o valor arrecadado com o IPTU. Vejam a importância de um síndico bem preparado na sociedade. Mas, independente
do síndico ter o conhecimento de que o condomínio deve ser tratado como uma empresa que visa a valorização, do conhecimento na legislação, do conhecimento da importância das manutenções, o síndico, na medida do possível, ele precisa ter flexibilidade. Porque em muitos casos vai depender dele para que possa proporcionar uma harmonia em condomínio. O assunto de condomínio, como eu disse, é muito amplo, não é? Então, hoje, eu não vou falar sobre a administração de conflitos, até porque a gente entende que esse é um tema que merece uma palestra exclusiva para tratar sobre esse assunto. Então, a ideia hoje é proporcionar e ampliar a abrangência do entendimento de um condomínio e a responsabilidade que o síndico, além das quais a gente já citou, ele também tem responsabilidade civil, criminal, trabalhista, tributária, está acabando, previdenciária e ambiental. Mas a diferença aqui hoje é que o síndico ele tem assessoria para todas essas demandas de um condomínio. Okay? Só que, de qualquer forma, a importância que ele tenha um conhecimento do que está acontecendo no meio da questão da gestão condominial, para que ao menos ele possa saber quem procurar. Então eu separei em 3 grupos algumas informações que eu considero importantes e que o síndico ele realmente precisa entender ou ao menos saber da existência. Novo Código Civil trata específico de condomínio, uma parte dele. Novo Código de Processo Civil ajudou muito na melhora e na rapidez da cobrança de inadimplência, pelo menos por enquanto. A Lei do Inquilinato, NBR 16280, que regra sobre obra em condomínio. E o síndico tem uma responsabilidade muito grande nisso daqui, inclusive nas obras que são dentro dos apartamentos dos condomínios. A lei sobre animais em condomínio, bastante polêmica, mas é nova essa lei. Inclusive, vocês sabiam que se tiver um cachorro sendo maltratado e o síndico não fizer nada no vizinho, ele paga a multa. R$1.000. Lei. Não vamos entrar no mérito, pesquisem. Isso é um outro assunto para a gente, mas isso está valendo, é uma lei municipal, correto? Exato. LBI, Lei Brasileira de Necessidades Especiais. Essa lei, ela trata sobre a adaptação que o condomínio tem que ter, sobre pessoas que têm dificuldade de locomoção. Idoso, cadeirante, obeso, que já está em vigor. A diferença é só que não está tendo muita fiscalização, mas o condomínio ele tem que se preparar. Aí vem reforma trabalhista, certificação digital, não tem como hoje o condomínio funcionar sem esse documento, atrapalha muitas demandas de departamento de pessoal. E e-social. Dica, se a sua administradora, o seu contador, informou sobre uma palestra sobre esse assunto, se façam presente. Outra dica, chamem o seu zelador ou o seu gerente, faça ele participar. Até porque a atuação dele vai ser fundamental no cumprimento das obrigações do e-social. Ok? E se ele tiver uma conduta errada ou esquecer de dar os avisos, as informações, o condomínio vai estar pagando multa o tempo todo. Vamos lá. Manutenção, também obrigatório. Detetização, higienização de caixa d'água, auto de vistoria do corpo de bombeiro, documento que comprove que algumas áreas do condomínio e equipamento estão com a manutenção, que no caso o ART do para-raio ou a própria RT, seguro predial, recarga de extintor. Estes itens de manutenção, ele trata e abrange condomínios simples, os antigos, os que não são tão novos, mas ainda assim existe essa obrigação que o síndico deve cumprir. Só que veio os novos, com novos equipamentos, com nova infraestrutura. E aí o síndico deste condomínio novo, ele tem, obrigatoriamente, tem um contrato de manutenção de elevador, as ARTs de grupo gerador, sistema de alarme de incêndio, pressurização das escadas, estação de tratamento de esgoto, sistema de gás e, não menos importante,
manutenção do playground e a manutenção da piscina. Levanta a mão quem está com todas essas manutenções aqui em dia. Olhem para trás. Parabéns, viu? Parabéns mesmo. Por quê? É difícil, não é fácil. Porque para manter cada um desses itens aqui em dia precisa dinheiro, precisa recurso financeiro. E o condomínio, muitas das vezes, ele tem que optar qual vai ser a prioridade dele. Pagar funcionário ou investir nesse equipamento? Só que, volto a falar, com uma boa assessoria, ajuda a conduzir melhor e escolher as possibilidades que o condomínio no qual se encontra. Neste grupo, eu coloquei alguns serviços que já são conhecidos, outros nem tanto, mas também é importante que o síndico tenha o conhecimento para que ele possa usufruir, se for o caso, ou se planejar e adaptar o condomínio para a realidade. Aplicativos é uma ferramenta muito boa, melhora muito a comunicação e facilita a vida de quem mora em condomínio. Pode ser colocado com muita facilidade em condomínios pequenos, em condomínios grandes, de pequeno, antigos, novos. Não depende muito da estrutura do prédio em si. Então, vale a pena o investimento, vale a pena o condomínio investir. A empresa síndica tem aplicativo também e faz parceria com o pessoal da Condossócio. Síndico profissional, a empresa síndica foi parceira, a pioneira neste sentido de oferecer esse serviço. Acredito, se eu não me engano, uns 4 ou 5 anos a gente já atua nesse segmento. Em São Paulo já é muito comum, na região sul e sudeste, em condomínios que preferem profissionalizar o papel do síndico, até mesmo por todas essas responsabilidades que a gente falou aqui. Vamos lá. Facilities. São empresas que estão começando a oferecer serviços de hotelaria não para o condomínio, mas para os condôminos. A empresa síndica, nesse sentido, por enquanto, só está oferecendo serviço de camareira, mas existem outras empresas com um leque maior de serviço que atuam somente nesse segmento. Portaria virtual. Comum na região sul, sudeste, Nordeste, já é bem comum esse tipo de serviço. A empresa síndica também está sendo a primeira administradora a trazer esse tipo de serviço para cá, para Belém. Mas quem tiver curiosidade, vai lá no YouTube e coloca Portaria Virtual Ana Maria Braga. Lá tem uma matéria bem bacana, explica direitinho como é que funciona. Conselho Fiscal Profissional. Olha só esse daqui. Com a mesma ideia que surgiu o síndico profissional, começou a surgir o Conselho Fiscal Profissional. Em São Paulo, isso está começando, está engateando ainda. O que é isso daqui? A proposta disso é oferecer e dar segurança para os condôminos de que a pessoa que está analisando esta prestação de contas, ela tem conhecimento em nota fiscal, retenção, planilha, números. E de que não corre o risco de uma pessoa que assumiu o conselho porque ninguém quis e sequer tem condições de analisar realmente um balancete e as finanças do condomínio. Então, isso também é uma tendência, com certeza vai estar disponível no futuro não muito distante, nessa região aqui de Belém também. Assembleia virtual, acredito que mais na frente isso vai se tornar uma realidade, porém, enquanto não tiver a certificação digital da pessoa física, é discutível muito isso daí, apesar que tem algumas empresas que já realizam quando o assunto não é muito polêmico. E o que o Alexandre falou também, o Airbnb. Então, é importantíssimo que o condomínio se adapte a este tipo de serviço. Para quem não conhece, é uma ferramenta em que eu, dono de um apartamento mobiliado, através deste aplicativo, eu posso locar o meu apartamento por temporada. Posso proibir? Não, porque ele meio que conflita aí com o direito de propriedade. Então, eu não posso regrar se eu quero alugar o meu apartamento por um mês, por uma semana ou por um fim de semana. Mas o condomínio pode criar regras. Pode colocar, por exemplo, que o condomínio não é obrigado a receber a chave. Pode colocar regras sobre o uso das áreas. Até porque tende os condôminos que alugam os seus apartamentos ou até um quarto em achar que a portaria é uma recepção de hotel.
E aí coloca toda a responsabilidade disso em cima do pobre do porteiro, que já tem os seus problemas comuns e antigos. Tá? Então, atentem a isso. Os condomínios que já são nossos clientes, a gente já tem todo o material e uma condução de como preparar o condomínio para a utilização deste aplicativo. Ok? Bom, por fim, a mensagem que eu queria colocar é que o síndico, com uma boa assessoria, ele terá uma boa gestão. Respaldo. Essa é uma palavra que deve estar na mente do síndico todos os dias, por todas as responsabilidades que ele assume. Então, conversem com sua administradora, conversem com seu contador, conversem com seu advogado, conversem com seu engenheiro, para que vocês não precisem estar respondendo em nenhuma esfera jurídica. Respalde-se e torne-se um síndico de sucesso. Obrigado.